Graça e paz, igreja, boa noite. Estamos aqui reunidos em mais uma quarta com o Pai para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E vamos iniciar essa noite entrando aí na sua casa, no seu conforto do seu lar, para junto a gente glorificar, dizendo que Ele é o Yeshua Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver, no aconchego do seu quarto, no seu celular, pela sua televisão, e vamos adorar o nome do Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Louve ao Senhor no seu lar. Clame ao Yeshua Todo-Poderoso, glória seja ao Rei, aquele que pode curar, glorioso pode restaurar, Salvador, pode nos libertar. O nome de Yeshua. Clame ao Senhor, chame a presença dele para o seu lar. Coloque o nome dele. Glorioso Salvador. Yeshua. Glória seja ao Rei, Glorioso Salvador. Yeshua.
deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Tenho certeza que você conhece uma dessas 3 canções. Então eu quero que você, junto com a sua família, louve ao Senhor, dizendo que Ele é poderoso. Logo em seguida nós vamos pedir para que Ele nos leve além do que adorá-lo somente na superfície do nosso ser. E depois nós vamos dizer que nós queremos que essas águas que descem do trono de Deus invadam a nossa casa, passem pela nossa família, passem por essa nação, e que a cura do Senhor, águas verdadeiramente purificadoras, purifiquem a nossa nação, sare a nossa terra, ligue as nossas feridas, e que a gente aprenda com Cristo cada dia mais. Vamos louvar o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Peça para o Senhor nesse momento te levar além do que você possa enxergar Ele como Deus. Existe muito mais de Deus para nós, que às vezes nós nos limitamos a enxergar. Então peça para que o Senhor nesse momento te leve a lugares espirituais. Peça para que o Senhor te leve a lugares que você jamais pensou que estaria. Peça para que Ele te mostre coisas espirituais que você jamais viu, coisas que você precisa orar, coisas que você precisa clamar e às vezes na nossa rotina não conseguimos enxergar.
Peça para o Senhor te levar além, a um nível mais profundo de intimidade com Ele, para que você o conheça na integralidade do que Ele é. Clame ao Senhor no seu lar. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o seu poder, muito mais o seu poder, muito mais. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio de águas vivas, tu és a fonte, Senhor, a fonte que sacia a sede da minha alma. Tu és o rio, Senhor, Tu és o rio, tu és a fonte, Senhor. Amém. Graça e paz, boa noite, que Deus abençoe tua vida. Você acabou aí de entoar e concordar com o louvor, pedindo para que o Senhor te leve além daquilo que você está vivendo, pedindo para que as águas do Senhor abençoe tua vida. E a primeira música, você entendeu o poder do nosso Senhor. Ele é o poderoso Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa semana sua esteja sendo uma semana sensacional, uma semana abençoada. Nós estamos aí vivendo mais uma semana de quarentena, mais uma semana de pandemia, e confiados de que o Senhor ainda tem protegido e vai continuar nos protegendo, nos guardando, independente do que vier a acontecer. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas para que nós pudéssemos guardar o ânimo, ter esse ânimo, porque já somos vencedores, porque ao estar em Cristo, a vitória que Ele teve sobre o mundo também nos é otorgada, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Quero te dar alguns recadinhos, quero que você fique atento aí para nos ajudar. Nós estamos na nossa campanha com 1 quilo a mais, o projeto 1 quilo a mais. Nós não deixamos e não vamos deixar esse projeto diminuir. Temos tido hoje mesmo, já vi alguns irmãos, certo, trazer algumas coisas, cestas básicas, alimentação. Semana passada nós focalizamos nos materiais de higiene. Estamos aí avançando. Já são, meus irmãos, mais
de 300 quilos que nós conseguimos arrecadar. Vamos continuar avançando para abençoar mais famílias. Se eu não me engano, nós já estamos em 23, 24 famílias sendo alcançadas. E se nós continuarmos com um esforço, vamos aumentar esse número para a glória do Senhor. Sabemos que agora, com esse prolongamento aí da pandemia, muitos queridos vão precisar da nossa fidelidade nesse sentido. Então eu quero te estimular, em nome de Jesus, a não abrir mão desse projeto. Nós vamos estar dando domingo que vem agora uma lista do que nós precisaremos para completar as cestas básicas, porque além das cestas básicas que a gente está recebendo completa, alguns irmãos estão dando porções de alimentos, pacotes, quilos, e assim nós vamos montando as cestas básicas, e nós vamos focalizar nesse domingo agora numa lista do que nós precisamos para direcionar. Então fique atento em nome do Senhor Jesus, amém? Você que continua fiel aos teus compromissos com o Senhor de oferta, de dízimo, nós estamos deixando disponível a conta da igreja para que você possa fazer e cumprir os seus compromissos com o Senhor em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que nós estamos em campanha de missões, nossas queridas irmãs do nosso projeto Tarde com Amor, elas têm revertido, elas não pararam, irmãos, elas estão nas suas casas individualmente, continuaram com o seu projeto, estão levantando, estão vendendo aqueles materiais que elas fazem e estão revertendo todo o valor para missões, para o projeto nosso de missões mundiais. Domingo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, agradecer as irmãs por isso. Se envolva com esse nome do Senhor Jesus. E a nossa programação, ainda online, está sendo aos domingos, às 9 da manhã com a nossa EBD online, às 18 horas com o nosso culto infantil e às 19 horas a nossa celebração para a glória do Senhor Jesus. Conto com você, peço para que você agora intensifique as suas orações. Meus irmãos, hoje eu estava falando com um querido irmão da nossa igreja aqui, que nasceu nessa igreja especificamente falando, foi criado nessa igreja, e ele falou palavras assim para mim que me impactaram. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: pastor, eu fui criado na igreja, fiz tudo que você puder imaginar dentro da igreja, e eu nunca fui tão ministrado como estou sendo ministrado agora, porque eu sempre vinha na igreja por essa razão, por aquela razão, porque tinha que fazer isso, porque tinha que fazer aquilo, e agora eu estou tendo que adorar ao Senhor pelo que Ele é, porque não tem mais compromisso, não tenho mais a minha função lá na igreja para exercer por causa dessa situação, e eu estou tendo que adorar a Deus lá no meu quarto, na minha intimidade. E ouvir isso, quando a gente ouve isso de alguém que é novo convertido, a gente até entende, mas uma pessoa que foi criada dentro da igreja, depois de muitos anos, chegar e falar assim, que agora que está começando a entender o que é adoração a Deus, isso é louvável, é sinal de que Deus está trabalhando no nosso coração. Que o Senhor abençoe muitos de nós, que nós cresçamos e que saiamos desse momento muito mais espirituais. Irmãos, não temos mais desculpas, não temos mais desculpas. Um outro irmão que eu acompanho, que a gente está junto durante essa pandemia, sempre está em contato, ele já está concluindo, se bobear, já até concluiu a Bíblia, né? Já concluiu a Bíblia, ele está aqui presente com a gente hoje, ele concluiu a sua leitura da Bíblia. Irmãos, não temos mais desculpa. Antes a desculpa era, trabalhávamos, não tínhamos tempo para ler a Bíblia, e agora tempo é o que nos resta, é o que temos de sobra. Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? E falando em palavra, a palavra de hoje, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando e refletindo nessa introdução. Quero que você seja impactado agora pelo que a Escritura do Senhor tem a nos dizer. Está preparado para isso? Então, abra a tua Bíblia em um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 119. Ele é conhecido como o capítulo da Bíblia mais extenso que tem nas Escrituras Sagradas. Para você ter uma ideia da dimensão, ele tem 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia, e nós vamos ler ele completo, não, brincadeira, calma, fica tranquilo, nós não vamos ler todo o Salmo 119, mas eu quero ler um texto, ou dois textos, duas porções deste Salmo, desse imenso e abençoado Salmo, que vai nos trazer um confronto e um desafio nessa noite de quarta com o Pai. Espero que você esteja aberto ao que o Senhor vai falar com você nessa noite. O Salmo 119, versículo 5, certo? É um salmo muito conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos.
Versículo 106. Jurarei. Preste atenção no que o salmista está dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurarei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos, ó Altíssimo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E eu jurarei, diz o salmista, confirmei o juramento de guardar essa palavra, os teus preceitos. Agora volta uma página, ainda no Salmo 119, e leia comigo a partir do versículo 10. Salmo 119, eu falei uma página, na minha aqui deu uma página, tá? Não sei se na sua aí vai dar. Versículo 10, olha só o que diz o salmista. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que em nome de Jesus essa palavra fale conosco. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em João Batista. Senhor, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer em nós. Em nome de Jesus. Amém. A primeira parte que eu li diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada, no contexto da poesia hebraica, ela tinha uma função. Ela tinha uma função de iluminar, mas era uma função de iluminar de forma itinerante, isto é, de forma móvel. Ela não era como por exemplo, ou nos dias de hoje, que a lâmpada fica fixa no teto e ali permanece. A lâmpada, ela era um recipiente um pouco maior ou um pouco menor, depende do tamanho do que a minha mão, em que as pessoas caminhavam e conduziam aquela lâmpada, e elas eram deixadas em cima das mesas, em cima dos locais, nas paredes, tendo essa mobilidade de sempre levar luz. É por isso que o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés. Porque às vezes você fica naquele entendimento, por que lâmpada para os meus pés? Porque quando você estivesse com essa lâmpada nas mãos, os teus pés saberiam aonde pisar. Então os teus pés seriam guiados por essa lâmpada. Então aqui eu já aprendo uma coisa com a poesia hebraica. Eu já aprendo que a lâmpada, que é a palavra de Deus, ela precisa estar em movimento. Ela precisa estar onde? Comigo. Ela precisa estar permanente comigo. Se eu sair, se eu me afastar dessa lâmpada, o que vai acontecer? Os meus pés não saberão aonde vão pisar. Então eu já tenho aqui o primeiro princípio que eu aprendo nessa noite, de que eu preciso ter essa mobilidade, essa luz, essa lâmpada, essa palavra precisa estar movendo-se em mim. E para que isso aconteça, eu preciso entender que a lâmpada, como diz o texto, é luz para os meus caminhos. Ela me direciona, ela me mostra os caminhos ao qual eu devo seguir. O salmista disse isso aqui no versículo 105, e ele confirma, ele diz no versículo 106, eu jurei e confirmei o juramento de guardar os seus retos juízos, isto é, a sua palavra. Quero te fazer uma pergunta, você tem tido esta palavra como lâmpada para os teus pés? Ou você simplesmente deixa essa lâmpada na sua casa, essa palavra na sua casa, e ao sair pela porta você se esquece? O que você me responde? O que você tem para me responder? Porque muitos de nós nos dias de hoje fazemos isso. O pior, muitos de nós só tínhamos contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, no culto da igreja. Pegávamos somente quando vimos para a igreja. E mais, alguns
Nem isso mais faziam. Por quê? Porque já tinham os aplicativos. E até aí não tem problema, porque pelo menos a Bíblia está no seu celular. Mas e aqueles que só liam a Bíblia quando o pastor joga no telão o texto bíblico para ler? E quando isso acontece? E agora? O que fazemos? Você era um desses? Você era uma dessas pessoas? Então, meus irmãos, nós estamos aqui sendo desafiados nessa quarentena, nesses dias de reflexão, a rever alguns conceitos. E eu te pergunto, você tem acesso à palavra de Deus? Você tem acessado essa palavra? Você tem trazido ela para teu convívio como uma lâmpada? Voltando agora ao texto do Salmo 119, mas agora lendo os versículos 10 em diante, que diz o salmista que busca o Senhor de todo o coração. Ele diz: de todo o coração te busquei, e não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Aí ó, a palavra, o conceito de palavra de novo, de lei. Guardo a tua palavra, no versículo 11, no meu coração. Com qual propósito? Não pecar contra ti. A palavra de Deus, nesse caso aqui, no caso do salmista, ela acaba se tornando um escudo, ela acaba se tornando uma proteção para que o salmista não venha a pecar. Mas por que isso acontece? Porque quando o salmista guarda, isso é, coloca a palavra, lembrando, deixa eu me concentrar na palavra guardar. Você já deve ter ouvido Jesus falar lá em João 14, por exemplo: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Já ouviu? Uma tradução mais próxima do original seria obedece. O sentido de guardar, o que a poesia hebraica quer dizer quando ela fala guardar, ela está querendo dizer mais o seguinte: eu obedeço a tua palavra, eu guardo a tua palavra. Guardar é obedecer a tua palavra no meu coração. Para quê? Com qual finalidade? Não pecar contra o Senhor. Então você muitas vezes se encontra hoje nessa situação de não conseguir vencer os pecados. Por que você não consegue vencer os pecados? Porque você não está guardando a palavra de Deus. Ah, pastor, não acho não concordo. Eu tenho até decorado, eu até decoro os versículos lá que a gente aprende na EBD. Eu sei de cor mais de 10 versículos, pastor. Então eu estou guardando a palavra. Meu irmão, não é isso que o salmista está querendo dizer. Porque senão ele diria: decore a palavra, decorei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte: eu estou obedecendo a tua palavra. Por quê? Porque ao obedecer a tua palavra, eu não peco contra o Senhor. Faz sentido agora? Você está entendendo aqui o que a explanação desse texto está querendo dizer? De que guardar é muito mais do que apenas decorar e memorizar textos. Guardar a tua palavra é obedecer, é dizer, quando vem o pecado, o que diz a palavra? A palavra diz que eu não devo praticar esse pecado. Então, porque eu obedeço, isto é, guardo essa palavra, eu estou protegido do pecado. Mas espera aí. Não, eu guardei a tua palavra, obedeci a tua palavra para não pecar contra ti. Mas por que pecar contra o Senhor me é tão prejudicial assim? A Bíblia diz que o pecado causa o quê? Separação, abismo entre Deus e o homem. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos protegidos por essa verdade. Nós vivificamos a nossa alma, porque mesmo que venhamos a experimentar da morte biológica, a morte física, nós não morreremos, não passaremos para outra parte da nossa vida no inferno, mas com o Senhor. A palavra de Deus nos traz vida, nos transforma. E eu olho para os dias de hoje e percebo que muitos de nós, muitos queridos, que estavam vivendo num contexto de rotina, de ativismo da igreja, estavam vivendo esta palavra de forma superficial. Ministros de louvores, diáconos, pastores, missionários, membros, líderes de células, de pequenos grupos, líderes de igreja, estavam todos vivendo uma rotina ativista em que muitas funções eram feitas, mas que não geravam vida. Por quê? Porque as atividades lhes consumiam e eles se estressavam com elas, se preocupavam com elas
E agora que Deus tirou de nós todas essas coisas, ou permitiu que essas coisas fossem tiradas de nós não temos mais desculpa. Agora nós cultuamos a Deus. De que maneira? Como você tem cultuado a Deus? Agora não tem mais o seu cargo na igreja para você servir a congregação e ao Senhor. Como que você tem adorado ao Senhor? Se você entendia que os elementos de adoração eram as funções que você fazia na tua igreja, isso faz parte da adoração. Mas não é a adoração como um todo. A adoração é muito mais além. Não foi isso que você cantou, leva-me além? É isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Ele está te levando além. Adoração implica em muito mais coisas. É você adorar a Deus com todos os seus sentidos, com o teu querer, o teu pensar, o seu sentir, tua consciência que tem de si mesmo, com o seu livre-arbítrio. Você tem feito isso? Adoração, em verdade, é isso. Ela abrange todos os seus poderes espirituais. É isso que nós precisamos viver. Essa palavra nos confronta. E eu quero começar agora a minha conclusão falando de que essa palavra, ela hoje nos é apresentada de uma forma muito mais profunda e muito mais real do que o salmista recebeu naquela época. Porque naquela época, o salmista precisava de uma série de coisas para vivenciar e ter acesso a essa palavra. Primeiro, que não eram todas as pessoas que liam. E também naquela época eram os sacerdotes, os mestres que traziam o ensinamento. Naquela época, as pessoas não tinham aplicativos, ou não tinham músicas a todo momento, a um toque de MP3 ou de um celular, de um smartphone. Hoje você pega um celular e coloca quantas músicas quiser. Você pode até fazer além, mais do que música, um relógio. Esse meu relógio, por exemplo, ele cabe 500 músicas aqui dentro, eu não preciso mais nem do celular. É só colocar as músicas aqui dentro, alinhar o Bluetooth com o meu fone e eu já tenho acesso a 500 músicas. Naquela época não tinha isso. Você percebeu? E tenta imaginar então, todo o que acontecia. Ele tinha que fazer sacrifício, ele tinha que contar com o sacerdote estando bem espiritualmente para levar as petições dele. Ele tinha que fazer ter essas mediações através do sacerdote, dos juízes e dos profetas. E ele já tinha essa consciência de memorizar, de cuidar, de estar na palavra. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, que você e eu, nós não temos desculpas. Porque a revelação de Cristo nos trouxe uma verdade sobre a palavra, que eu quero compartilhar aqui com você agora, que vai nos mostrar o quanto nós temos a ganhar ou o quanto nós estamos perdendo com isso. João, no capítulo 1. Meu Deus, essa palavra me arrepia. Porque essa palavra me traz agora uma revelação que me preocupa se eu perceber que eu sou uma pessoa limitada na minha vida de leitura e de contato com a palavra de Deus. João, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, ou o verbo, talvez na sua tradução esteja aí, no princípio era o verbo, mas é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra, preste atenção agora, era Deus. Olha só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha só, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Aí já estou falando de João Batista. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas veio dar testemunho dessa luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha o conceito de luz aqui, de lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Versículo 10, agora a revelação, receba essa revelação aí na sua casa, em nome de Jesus. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela.
mas o mundo não a conheceu. Ela veio para o que é seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam essa palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E preste atenção no versículo 14. E a palavra se tornou um ser humano, ou a palavra se fez carne, e ela habitou entre nós por meio da graça e da verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito. Sabe de quem o Evangelho de João está falando aqui no capítulo 1? De Jesus. Jesus, a luz. Lembre-se que por 3 vezes o texto falou de luz. Jesus é a palavra que se tornou ser humano. Lembra que a palavra era Deus e a palavra é Deus? Jesus é Deus. Jesus é a palavra vida. Essa palavra veio ao mundo, como diz o texto. Essa palavra foi oferecida para os que eram de Deus e eles rejeitaram. Por quê? Porque ela veio para trazer luz em meio às trevas. Agora volta lá para o salmista. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Que loucura, que sensacional essa revelação. O salmista, meu irmão, não tinha essa revelação de Jesus. Ele aspirava isso. Você e eu temos isso por completo. Porque Jesus está aí, está aqui, Ele está no nosso meio. Porque Ele mesmo disse que estaria conosco, Ele está vivo. Ele é a luz. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que traz clareza para os nossos caminhos. É Ele permanece vivo. Esta luz, ela é relacional. Ela está comigo, eu me relaciono com ela. E eu só perco essa luz quando eu me afasto dela. Como? Por causa do pecado, quando eu não obedeço. Olha que poderosa essa palavra para essa noite. Você e eu temos um desafio de melhorar a nossa vida de oração, de relacionamento e de leitura da palavra. Eu encerro essa reflexão perguntando para vocês: você tem tido mais luz nesses dias de quarentena? Se a sua resposta é sim, você está dizendo para mim que você está tendo mais contato com a palavra de Deus, com a palavra que é Deus, e a luz que é Jesus tem iluminado você. E mesmo que você esteja caminhando pelo vale da sombra da morte, medo nenhum você tem sentido, porque o Senhor está contigo. Você está crendo nisso? Você está vivendo isso? Que o Senhor te abençoe e que essa palavra, poderosa palavra, invada a tua alma nesse momento, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, compartilha essa palavra e que o amor de Deus esteja sobre a tua vida, amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus esteja sobre tua casa, os teus projetos nesses dias de quarentena, desde agora e para sempre. A igreja do Senhor diz amém e amém e amém. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti.